Aconteceu uma reunião aqui com o chefe do INSS. Como é que está aí a situação desse órgão? Olha, o INSS, ao lado do Serviço de Telefonia, é uma outra responsabilidade do governo federal. Veja, nós já estamos discutindo o segundo assunto, que é de responsabilidade a sua organização, gestão, fiscalização do governo federal. E aqui eu vou abrir um parêntese, que nós estamos aí discutindo essa questão, sempre parece que no início de um governo, ou em determinados momentos de um governo federal, nós que dependemos hoje da Zona Franca, a gente se vê vez ou outra aí nesse tiroteio da defesa do polo industrial de Manaus, do nosso modelo de desenvolvimento aqui. E a gente acaba esquecendo que o governo federal tem uma série de outras responsabilidades. Então, eu disse ontem que deve ser extremamente constrangedor o governador Omar ir a Brasília e ficar pedindo pela Zona Franca, porque esse é o nosso esteio, a nossa tábua de salvação para a economia até então, e depois que nos dão alguma garantia em relação à Zona Franca, ele volta a tocar em outros assuntos que são de responsabilidade do governo federal, como energia, telecomunicações, o INSS, e aí eu imagino que lá no governo federal o pessoal deva dizer, mas vocês já não ganharam a Zona Franca, ainda querem mais isso? Então, parece que a gente só tem a Zona Franca como única pauta. O governo federal tem uma série de responsabilidades aqui que são exclusivas suas, energia, o INSS, a telecomunicação, rodovias, hidrovias, portos, toda essa infraestrutura é de responsabilidade do governo federal. Então a gente não está pedindo esmola, a gente não está pedindo, isso é responsabilidade. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, para que você tenha o tamanho da importância do INSS, ele paga hoje, por mês, a título de benefício e pensão no Amazonas, algo em torno a 150 milhões de reais mês. E isso, dito pelos gerentes aqui, pelo gerente executivo, tem uma demanda represada de pelo menos outros 150 milhões de reais. Ou seja, estima-se que existam pessoas aqui no nosso Amazonas que já tenham direitos garantidos à aposentadoria, à pensão, mas que o INSS não consegue identificar. Por quê? Porque tem pouca capilaridade. O INSS está posto em Manaus e alguns outros municípios, 6 ou 7 municípios no interior do estado. Então, tem um vazio no nosso estado da presença do INSS que faz com que pelo menos outros 150 milhões de reais não estejam entrando todos os meses na nossa economia. Pessoas que têm direito à aposentadoria rural ou benefício continuado, enfim, uma série de modalidades de pagamento de responsabilidade do INSS. O que é que nós queremos discutir? Nós queremos discutir com esses gerentes, com esses profissionais, com a sociedade, com os partidos políticos, com os representantes do Amazonas em Brasília, deputados federais, senadores, uma articulação suficiente para que, em Brasília, haja olhos do INSS nacional para essa questão aqui no Amazonas. Nós temos uma gerência, para que você veja, a organização administrativa do INSS no Amazonas, ela é comparada a Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Ela sequer é comparada ao Pará. O Pará tem uma estrutura maior do que a nossa. E nós temos uma economia tão forte, tão pujante como a do Pará, nós temos o tamanho do estado maior do que o do Pará, mas a nossa condição administrativa, aos